Fala, galera. Vamos resolver um exercício do Ribeiret sobre mecânica dos sólidos, tá? A parte de estática. Bom, nós temos o exercício, então, 3.19, onde nós temos uma esfera D suspensa por dois cabos e uma força externa. O cabo C, conforme enunciado, não vai exercer nenhuma força, certo? Já vou passar a morta para vocês. Nós temos que chegar em dois triângulos, tá? Um triângulo de comprimentos e um triângulo de forças, tá? Esses triângulos aqui, então, para que nós resolvamos o exercício, estabeleceremos uma comparação entre eles. O triângulo de comprimentos está desenhado aqui em azul, tá? Nós temos ali a distância de 1,5 m e mais a distância D. E ali no cateto adjacente a esse triângulo, nós temos a distância de 2 metros. O que nós vamos determinar é agora as forças para formarmos o nosso triângulo de forças. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos, então, pegar um plano cartesiano, explicitar todas as forças aplicadas na argola A, ou seja, quais são as forças que nós temos aplicadas. Nós temos a força de tração da corda AB, lembrando que a corda C não participa do exercício, e nós temos a força peso da esfera D, aplicados à argola. Decompomos, então, essas forças ao longo do eixo X e Y. A força peso produz componentes somente ao longo de Y. A força de tração produz componente apenas ao longo de X e Y. A força de tração, então, produz em X tração ABY e em Y tração ABY e em X tração ABX. E nós temos também a força externa aplicada ao longo de X. Vamos escrever a segunda lei de Newton para cada eixo. Lembrando que o objetivo é determinarmos a força em cada eixo para que nós possamos montar o nosso triângulo de forças. Bom, nós temos então a força, o somatório das forças deve ser 0 em Y. Quais são as forças aplicadas em Y? Nós temos a força peso da esfera, vetor, mais a força de tração da corda, vetor. Na próxima linha, nós vamos ver os sentidos dessas forças. Nós temos a força peso aplicada no sentido negativo e a força tração ABY no sentido positivo. Então, vejam só. Força peso no sentido negativo do eixo Y e a força de tração em Y aplicada em sentido positivo. A soma deve ser zero. Vamos explicitar o valor do peso da esfera. Como é que nós fazemos isso? Nós pegamos a massa da esfera e multiplicamos pelo valor da gravidade, que nós escolhemos como sendo 9,8. Nós encontramos o valor de 196 newtons. Poderia ser 10 newtons, tá? Porém, nós sabemos que o autor gosta muito de usar esse valor da aceleração da gravidade. Portanto, em todos os exercícios do Ribeiret, nós utilizaremos o valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Calcular o valor do peso da esfera, vamos substituir esse valor na equação que envolve o peso da esfera e mais a tração da corda em Y. Então, nós vamos ficar com menos 196. Esse menos aqui vem do sinal da fórmula, mais T a Y. E chegamos no valor de T a BY, que é o valor da tração projetada ao longo de Y, de 196 newtons. Agora a gente vai calcular a força resultante ao longo do eixo X. Vamos pegar novamente ali o plano cartesiano com as forças decompostas e vamos analisar quais são as forças aplicadas na argola A ao longo de X. O somatório das forças em X deve ser zero, pois há uma situação de equilíbrio, ou seja, a argola não se move. A soma do vetor força mais a soma do vetor tração em X deve ser zero. Vejam só, a força de tração em X é essa componente aqui projetada, a componente da tração projetada ao longo de X, que equilibra essa força F. Fazemos então força positiva, vejam, a força que está no sentido positivo do eixo X, e a tração ao longo de X está no sentido negativo, deve ser zero. A força é dada pelo enunciado, que é 100 newtons, e fazemos 100 menos a força de tração ao longo de X igual a zero. Substituímos ali, né, a força de 100 newtons
no lugar daquela força ali. Passamos o 100 para o outro lado, fica negativo, multiplicamos por -1 ambos os membros da equação e chegamos numa força de tração projetada ao longo de x no valor de 100 newton. Bom, conseguimos então o triângulo das distâncias ou comprimentos que nós já sabíamos do primeiro movimento. Agora nós temos o triângulo de forças. Deixa eu botar aqui para baixo. Triângulo de forças ali, certo? De onde veio esse triângulo de forças? Das forças decompostas ao longo de x e ao longo de y. Vamos agora estabelecer uma comparação entre esses triângulos. Na realidade, nós faremos uma proporção. Esse cateto x está para o cateto 2, assim como o cateto de 196 está para o cateto de 100. Estabelecemos então esta proporção. Passamos o x, o 100 multiplicando por um lado, o 2 multiplicando por outro. Passamos depois o 100 dividindo, e chegamos num valor aqui, vamos ver essa barra, um valor aqui de 3,92 metros, certo? Bom, agora nós sabemos que toda essa dimensão aqui, x, mede 3,92 metros. Para descobrirmos o valor de D, nós faremos 3,92 menos 1,5. E isso vai nos dar um resultado de 2,42 metros, que é a resposta do exercício. Se gostaram, por favor, deixem um joinha. Farei mais vídeos de exercícios do Ribereto, porque eu sei que os alunos das exatas, engenharias, físicas, matemáticas, estatísticas e afins, geografia, têm geralmente esse autor no seu cronograma. Certo, gente? Muito obrigado. Até a próxima.